Bom dia, meus góticos comunistas. Não, Smiths não dá pra. Não, mano, Smiths não. Às vezes a gente passa pano pra uma galera assim que é meio bosta e faz música que a gente gosta, mas o Smiths não dá, não, velho. O Smiths é vibe errada. Smiths é tipo ouvir Daughters, sabe? Ouvir uns bagulho que vai dar ruim, sabe? Meti isca de gótico hoje, né? Pantera é foda. Parece Joy Division, é o mesmo gênero, né? Quer dizer, é pós-punk. O Bauhaus é mais difícil de ouvir que o Joy Division, por incrível que pareça. Burzum, não dá pra ouvir também. O que Smith fez? O Morrissey é um cuzeiro. O Morrissey é um reaça do cacete. O Daughters é muito bom e a banda e o vocalista é um... Nossa senhora. O arco do Morrissey ser um cuzão é recente. O Traje a Rigor... Eu gostava de O Traje a Rigor, pior. O primeiro álbum deles é muito bom, sabe? Só que, tipo, não tem como, velho. O Roger meteu aquela lá no Twitter, lá, falando de estupro. Meu Deus do céu, velho, não tem como. E eu já tava engatilhado. A gente tá ouvindo o Bauhaus, né? Eu já tava engatilhado com essa aqui, ó. Que essa é isca de gótico também. Isca de gótico, ó. Vou deixar meio alto aqui. Meu xará, né? E o Malkat Dama, não sei. Não conheço o caráter dos caras. Sabendo que eles são da Bielorrússia, eles podem ser uns anticomunistas ferrenhos, assim, né? Mas nunca tem como saber. Eu sou muito fã do Godspeed e o Black Emperor. Eu gosto muito de pós-rock também. E o Godspeed Black Emperor é uma das melhores bandas de pós-rock que tem. E o podcast. Ah, sim, sim, a gente tá fazendo. A gente tá fazendo o podcast. É que, sabe o que atrasou muito a gente? Foram as eleições. Eu não sei se vocês estão vendo, mas no canal da Soberana a gente tá postando um monte de entrevista. E dá trabalho, né? As eleições estão dando trabalho. Eu não sei exatamente o que eu fiz que às vezes fica assim, em preto. O Z russo. Ah, eu lembro que a gente deu uma investigada. É um negócio meio facho lá, né? Se não me engano. Mas eu vi. Mesmo no Wikipedia tem um monte de versões diferentes, assim, sobre aquele Z. Não sei exatamente o que é, não. Mas, tipo, é demonstrar apoio pelo exército russo, pelo que eu entendi. O que já não faz parte do nosso campo. Não preciso nem dizer. Obrigado. Blonde Redhead eu tenho. Blonde Redhead um monte de gente conheceu por causa do Rick and Morty, né? Mas é uma banda de pós-punk muito boa também. A entrevista com o Petri repercutiu bem? Boa pergunta. Não sei dizer. Com o público dele, não. O público dele me xingou muito, assim. O público dele, real, tá sendo bastante violento. Mas com quem tava no meio do campo foi pego desavisado. E com o nosso campo, talvez. Não sei. Pós-rock é um gênero.
Pós-rock a gente tem Godspeed o Black Emperor. A gente tem. É Suzy and the Banshees. Eu vou colocar o Suzy and the Banshees aqui. Qual que é? Deixa eu ver se eu acho a música certa aqui. Essa aqui é. Gente, essa música é familiar? Essa música aqui é familiar? Sou passageiro. Vocês sabiam que era cover? Do caralho! Eu sou passageiro. Minha mãe virou sua fã, manda um beijo pra ela. Eu adoro quando a galera manda mãe, pai, tio, vó, vendo meus vídeos. Eu acho. Porque nunca foi um público que eu ativamente busquei alcançar. A gente sempre foi mais voltado pra galera mais jovem. Mas, cara, é muito louco ver que a galera, tipo, bota a mãe pra assistir vídeo e fala, assiste comunismo aí, sabe? E a galera assiste. É impressionante. Cover 1000 vezes melhor que o original. Eu falei pra vocês, um camarada mandou uma foto da mãe dele assistindo numa TV e em cima da TV tinha aqueles crochêzinhos, sabe? Com tipo santo, pra abençoar o programa de TV. Eu fiquei tipo, é isso, mano, é sobre isso, sabe? O Norvana, né? A gente tá unindo todas as tribos aqui. Abençoa, senhor, o Domingão do Faustão, exatamente. Abençoa. Eu nunca assisti o Judas e o Messias Negro. Preciso ver. Tô devendo. A gente toca Rage Against the Machine toda vez, velho. Teve uma semana que eu toquei 3 dias seguidos Rage Against the Machine. Punk eu não sou muito fã, não. Do gênero, não da mensagem, do som mesmo. Nunca gostei. Música dá problema de copyright na Twitch, não do jeito que eu faço. Se você clicar, faz o experimento. Clipa o que eu tô falando agora e ouve o clipe, não vai estar com a música. Eu posso botar a música o mais alto que eu quiser. Se você clipar, a música não vai sair no clipe. Quem quiser aprender a fazer isso, me manda uma mensagem que eu ensino. É um processo meio chato. Tem que separar o áudio em 2 canais e separar no OBS. É um negócio. Mas existe e um monte de streamer faz isso. É o Voice Meter, é. Tem caras que quem tem Last FM eu tinha quando eu era adolescente. Aí ainda tá o meu gosto musical de adolescente. Vou botar outra banda aqui que eu gosto muito também. Não é particularmente gótica, mas os góticos ouvem. Nossa, tá tendo alguma campanha política aqui na rua e tá mó barulheira. Vini, obrigado pela raid, querido. Tamo junto. Gente, sigam o Vini, pelo amor de Deus. Isso é uma ordem. Sejam bem-vindas, bem-vindos e bem-vindes. Como vocês estão? A gente tá ouvindo música gótica agora. Enquanto a gente não lê o Mao Zedong, a gente tá ouvindo música de gótico. Isca de gótico, gótico comunistas. Gosta de MPB? Cara, gosto e eu gosto do MPB farofa, viu? Eu gosto de Ana Carolina, eu gosto de Jorge Versilo, sabe? Eu gosto de Bebeto, eu gosto da farofa, eu gosto do karaokê. E eu não tô sendo irônico.
Essa aqui é Sonic Youth, pra quem perguntou. Essa é Cool Thing do Sonic Youth. Jorge Versículo, isso, Jorge Versículo. Quem fez esse símbolo? A nossa artista maravilhosa Groselha Atômica. Ela fez esse logo pra gente, que é uma releitura da Foice do Martelo, né? Bauhaus gosta? A gente tava ouvindo Bauhaus quando entrou a live. Bela Lugosi foi de base. Conheço Maria Fumaça. Black Hill eu conheço sim. Eu conheço bastante dessa cena de... Como é que eles falavam? MP Black, né? Eles falavam MP Black na década de 70. Eu curto bastante essa cena. Curte Muse? Cara, eu gostava de Muse quando eu era adolescente. E ultimamente eu tenho visto umas coisas sobre o Muse. E o Muse é meio... Me corrijam se eu estiver errado, mas os caras são meio chapéu de alumínio, assim, né? Tipo, eles se perderam no personagem um pouco. Eles estão meio tipo, o globalismo vai controlar a mente de vocês todos, drones, sabe? Tipo, os caras estão total perdidos no personagem agora. As letras e, tipo, o vocalista lá, o Matthew, você vê o Instagram dele, o cara é total teoria da conspiração, Zeitgeist Addendum, assim. É muito bizarro. Música dá problema? Se vocês ouvirem o clipe, não vai estar com a música. Tanto que muita gente me clipa dançando e eu tô no silêncio, sabe? Como convenço meu pai a votar no Humberto? Vou falar uma coisa pra você. A melhor maneira, botar ele pra conversar com o Humberto. O Humberto é fantástico, assim. Qualquer pessoa que conversa com ele é convencida. O cara ele tem um poder de retórica que eu invejo, de verdade. Zeitgeist, você gongou, né? Zeitgeist. O podcast não é hoje, é amanhã. O podcast é amanhã às 7 da noite. Humberto Matos. Humberto Matos é um comunista, um dos aí da velha guarda da internet, né? Ele foi um dos primeiros comunistas do YouTube. E ele é uma grande inspiração pra mim e agora ele se lançou como candidato a deputado federal. Bom, já que a gente já vai começar, vamos de música temática, né? Banger. Quando te passa o cabo auxiliar, você vai tocar o quê? Hoje é dia de calveludo, é. Essa linha de baixo é irada, é muito foda. Caralho, saca essa linha de baixo, né? Então vamos lá, gente. O texto clássico aqui do Mal.
sobre o tratamento correto das contradições do seio do povo. O Mao escreve isso depois da Revolução, antes da ruptura oficial com a União Soviética. E é um texto muito longo, tá vendo aí, ó, de 97 a 183 minutos, então não vai dar pra ler tudo, tenho certeza que não vai dar. Mas eu queria ler pelo menos um pouco, porque eu acho que ele é pertinente. Ainda tá com a grafia antiga, Mao Tse-tung, né? É um discurso. Então aqui, ó, primeira edição, discurso pronunciado na 11ª sessão da Conferência Suprema de Estado. O autor reviu o texto baseado nas notas taquigrafadas e fez-lhe alguns acrescentos antes da sua publicação no Remin Ribal, em 19 de junho de 1957. Eu e o João fazemos live juntos, sim. A gente lançou uma live sexta, lendo um texto do John Locke defendendo o chicote à criança. Sim, mudou a grafia. A grafia antiga é Tse-tung, aí se atualizou para Zedong. Então, vamos lá. Aí, novamente, eu não vou ler tudo, né? Mas a gente lê um pouquinho, pelo menos. Pra gente aprender um pouco aqui com o calveludo favorito dos comunistas, né? Deixa eu ver se tá com tamanho bom. Tá. O tema geral da minha intervenção é a justa solução das contradições no seio do povo. Para facilitar sua exposição, o tema está dividido em 12 partes. Apesar de serem igualmente tratados os problemas das contradições existentes entre nós e o inimigo, este debate, porém, tem como assunto principal a análise das contradições que se manifestam no seio do povo. 1. Dois tipos de contradições de caráter distinto. O nosso país encontra-se atualmente mais unido que nunca. Nosso país, China. As vitórias da Revolução Democrática Burguesa, 1911, e a Revolução Socialista, 1949, assim como os êxitos alcançados na edificação do socialismo, transformaram rapidamente a fisionomia da velha China. O futuro da nossa pátria anuncia-se ainda mais radioso. A divisão e o caos do país, odiados pelo povo, pertencem para sempre ao passado. Sob a direção da classe operária e do Partido Comunista, os 600 milhões de habitantes do nosso país, unidos como um só homem, entregam-se agora à grandiosa tarefa da edificação socialista. Unificação do país, unidade do povo e unidade de todas as nacionalidades. Eis a garantia fundamental do triunfo seguro da nossa causa. Todavia, isso não significa de maneira nenhuma que já não existam quaisquer contradições na nossa sociedade. Crer isso seria uma ingenuidade que não corresponderia à realidade objetiva. Nós, enfim, enfrentamos dois tipos de contradições sociais: as que existem entre nós e o inimigo, e as que existem no seio do próprio povo. Esses dois tipos de contradições são de natureza totalmente diferente. Parênteses. O Mao já fala um pouco sobre isso nas teses filosóficas, tá? Ele tem um texto chamado Sobre a Contradição, que é um dos textos mais clássicos dele também. E ele fala sobre diferentes contradições, diferentes caracteres de contradições. E que pra mim foi um texto muito importante, assim, me fez enxergar coisas que eu não enxergava antes, leu Sobre a Contradição. Caralho, Christopher, obrigado pelos 20 subs de presente. Tamo junto, muito obrigado, de verdade. É o carro do Adblock aí escorregando geral. Limpaço. Para compreender corretamente esses dois tipos diferentes de contradições, contradições entre nós e o inimigo e contradições no seio do povo, devemos começar por ser claros quanto ao significado de povo e de inimigo. O conceito de povo toma sentidos diferentes conforme os países e períodos distintos da história de cada país. Tomemos o nosso próprio país como exemplo. Durante a guerra de resistência contra o Japão, Segunda Guerra Mundial, todas as classes, todas as camadas e todos os grupos sociais que participaram na luta de resistência contra a agressão japonesa pertenciam ao povo, enquanto que os imperialistas japoneses, os chineses traidores, a sua pátria e os elementos pró-japoneses pertenciam à categoria dos inimigos do povo. No período da Guerra de Libertação, os inimigos do povo foram os imperialistas norte-americanos e os seus lacaios, a burguesia burocrática, a classe dos senhores de terras e os reacionários do Kuomintang, que representavam essas duas classes.
todas as classes, camadas e grupos sociais que lutavam contra estes inimigos constituíam o povo. Na etapa atual, período da construção do socialismo, todas as classes, camadas e grupos sociais que aprovam, apoiam e trabalham pela causa da construção socialista entram na categoria de povo, enquanto que todas as forças e grupos sociais que resistem à Revolução Socialista e hostilizam ou sabotam a edificação socialista são os inimigos do povo. As contradições entre nós e o inimigo são contradições antagônicas no seio do povo. As contradições entre os trabalhadores não são antagônicas, e as que existem entre as classes exploradas e as classes exploradoras, além do aspecto antagônico que apresentam, têm um aspecto não antagônico. As contradições existentes no seio da classe camponesa, as contradições entre os intelectuais, as contradições entre a classe operária e a classe camponesa, as contradições entre os operários e camponeses por um lado e os intelectuais por outro, as contradições entre a classe operária e outros setores do povo trabalhador, por um lado, e a burguesia nacional por outro, as contradições no seio da burguesia nacional, etc. O nosso governo popular é um governo que representa genuinamente os interesses do povo, um governo que serve ao povo. Contudo, entre o governo e o povo existem também certas contradições. É o caso das contradições entre os interesses do Estado e os interesses coletivos, por um lado, e os interesses individuais, por outro. Entre a democracia e o centralismo, entre a direção e os dirigidos, e da contradição surgida do estilo burocrático do trabalho de certos trabalhadores do governo nas suas relações com as massas. Essas são igualmente contradições no seio do povo. Falando genericamente, as contradições que se manifestam no seio do povo são contradições existentes com base na identidade fundamental dos seus interesses. Então, eu sei que ficou confuso, mas eu vou esclarecer um pouco aqui. O que o Mal está falando? Nós temos dois tipos de contradição, antagônicas e não antagônicas. As contradições antagônicas são entre nós e o inimigo, ou seja, entre nós e a burguesia, quem está tentando boicotar e restaurar o capitalismo no país. Essas contradições são irremediáveis, elas não podem ser solucionadas. Agora, as contradições entre o povo, camponeses e operários, o Estado popular e os trabalhadores, são não antagônicas, ou seja, elas têm solução. Elas podem ter problemas, podem ter interesses divergentes, mas esses interesses não são diametralmente opostos. Não são interesses irreconciliáveis. Agora, os interesses entre os inimigos da classe e a classe são antagônicos. Isso já está em Marx, tá? No nosso país, a contradição entre a classe operária e a burguesia nacional pertence à categoria das contradições do seio do povo. Isso aqui é a parte controversa, tá? Porque isso aqui é uma leitura do mal. Isso aqui é uma leitura do mal. Pro mal, a prioridade era a expulsão da burguesia internacional, tá? Então, para ele, existe uma aliança potencial entre a classe operária e a burguesia nacional, tá? Isso a gente vê refletido na China até hoje. Por mais que a China seja muito revisionista em relação ao Mao Tse-tung. Mao era trotskista de jeito nenhum, ele detestava o Trotsky. Mas isso aqui é uma coisa que tem a ver com o ponto de vista do Mao, e eu não acho que a gente deva jogar a água do banho junto com o bebê, tá, gente? Eu acho que a gente tem que ler esses textos e tem que interpretá-los da maneira como a gente acha adequado. De um modo geral, a luta de classes entre a classe operária e a burguesia nacional é uma luta no interior das fileiras do povo, pois no nosso país a burguesia nacional tem um duplo caráter. No período da Revolução Democrática Burguesa, o seu caráter apresentava ao mesmo tempo um aspecto revolucionário e um aspecto conciliador. No período da Revolução Socialista, a busca do lucro através da exploração da classe operária constitui um aspecto do caráter da burguesia nacional, enquanto que seu apoio à Constituição e a sua disposição de aceitar a transformação socialista constituem outro aspecto. A burguesia nacional difere dos imperialistas, da classe dos senhores de terra e da burguesia burocrática. A contradição entre a burguesia nacional e a classe operária é uma contradição entre explorador e explorado, por certo, originariamente antagônica. Todavia, nas condições concretas da China, isso aqui é importante, gente. O Mao, ele não tá dando uma receita de bolo, tá? Nas condições concretas da China, ele enxergava que as coisas não eram assim. Por que foi diferente, por exemplo, na União Soviética? Vou dar uma perspectiva para vocês. A União Soviética não era um país colônia. A China era uma colônia. Essa é uma coisa que o próprio Stalin fala a respeito da China. O que diferenciava muito a Rússia, por exemplo,
e a China, nas suas diferentes revoluções, foi que uma partiu de um país imperialista e o outro partiu de um país colonizado. Então, o Mao via na solução desse caráter de colônia, de ex-colônia da China, uma aliança não antagônica entre a burguesia nacional e o proletariado. Não precisa concordar, a gente precisa entender. Essa contradição antagônica entre as duas classes, sendo corretamente tratada, pode transformar-se em uma contradição não antagônica e ser resolvida por métodos pacíficos. Essa contradição transformar-se-á numa contradição entre nós e o inimigo se não a tratarmos corretamente e se não seguirmos em relação à burguesia nacional a política de nos unirmos a ela, de a criticarmos e educarmos, ou se ela rejeitar essa nossa política. Dado que são diferentes pela sua natureza, as contradições entre nós e o inimigo e as contradições no seio do povo devem ser resolvidas por métodos diferentes. Em poucas palavras, no primeiro caso, a questão é estabelecer uma nítida distinção entre nós e o inimigo, enquanto que, no segundo, a questão é distinguir claramente entre o correto e o errado. Claro que a distinção entre nós e o inimigo é também uma questão de correto e errado. Por exemplo, o saber quem tem razão, se nós ou os reacionários internos e externos, os imperialistas, os senhores feudais e os capitalistas burocráticos, e também uma questão de distinção entre o correto e o errado, é, contudo, diferente pela sua natureza. Da questão da distinção entre o correto e o errado no seio do povo. O que o Mal tá falando de capitalista burocrático, tá, gente? Até onde eu me lembro, na tese dele, capitalista burocrático são os capitalistas que estão atrelados ao capital internacional. Que são os capitalistas, são os burgueses que não defendem os interesses da autonomia industrial, agrária, econômica da China, tá? É isso que o Mal tá falando com capitalistas burocráticos. Nosso Estado é uma ditadura democrática popular, dirigida pela classe operária e baseada na aliança operário-camponesa. Para que essa ditadura? A sua primeira função é reprimir as classes e os elementos reacionários, bem como os exploradores, que as classes reacionárias, tá? A frase tá, não é reprimir as classes, é reprimir as classes reacionárias, tá? É isso que ele tá falando. Bem como os exploradores, que no nosso país resistem à Revolução Socialista, e reprimir aqueles que sabotam a nossa construção socialista. Quer dizer, é resolver as contradições internas entre nós e os nossos inimigos. Por exemplo, prender, julgar e condenar certos contra-revolucionários, bem como privar por um certo tempo os senhores de terra e os capitalistas burocráticos dos direitos de voto e da liberdade de palavra. Tudo isso entra na esfera da nossa ditadura. Para manter a ordem pública e salvaguardar os interesses do povo, é igualmente necessário exercer a ditadura sobre os ladrões, burlões, assassinos, incendiários, bandos de malfeitores e outros elementos perniciosos que alteram seriamente a ordem pública. A segunda função dessa ditadura é proteger o nosso país da subversão e da possível agressão dos inimigos externos. Nesse caso, a tarefa da ditadura é resolver as contradições externas entre nós e o inimigo. O objetivo dessa ditadura é proteger todo o nosso povo de maneira que esta possa devotar-se ao trabalho pacífico e à transformação da China num país socialista com uma indústria, uma agricultura, uma ciência e uma cultura modernas. Quem exerce a ditadura? Naturalmente, a classe operária e todo o povo que ela dirige. A ditadura não se exerce sobre o povo. O povo não pode exercer a ditadura sobre si mesmo. Nenhuma parte do povo pode oprimir a outra. Os que no seio do povo violam as leis devem ser também sancionados de acordo com a lei. Todavia, entre isso e a ditadura, que se exprime na repressão dos inimigos do povo, existe uma diferença de princípio. O que se aplica no seio do povo é o centralismo democrático. A nossa Constituição proclama que o cidadão da República Popular da China tem liberdade de palavra, de imprensa, de reunião, de associação, de desfiles públicos, de manifestação, de crença religiosa, entre outras coisas. A nossa Constituição também estabelece que os organismos do Estado devem praticar o centralismo democrático e apoiar-se nas grandes massas e que os funcionários públicos devem servir ao povo. A nossa democracia socialista é uma democracia no sentido mais amplo do termo, uma democracia que não pode existir em nenhum Estado burguês. A nossa ditadura é uma ditadura democrática popular, dirigida pela classe operária e baseada na aliança dos operários e dos camponeses. Isso significa que a democracia se exerce no seio do povo, enquanto que a classe operária, unindo-se com todos que gozam de direitos cívicos e antes de mais com os camponeses, exerce a ditadura sobre as classes e elementos reacionários e sobre todos aqueles que se opõem à transformação socialista e atuam contra a edificação do socialismo. No sentido político, o gozo dos direitos cívicos significa gozo do direito à liberdade e à democracia. Esse termo, gente, cadê? Ditadura democrática
popular, isso aqui já tá no Lenin, tá? O livro Duas Táticas do Lenin fala sobre ditadura democrática. Porque ele tá falando sobre ditadura pra classe dominante e democracia pra classe trabalhadora, né? Ditadura pra classe burguesa e democracia pra classe trabalhadora. Então isso aqui já tá no Lenin. O Mao não inventou isso aqui. Porque aí, só retomando, né? Por que eles falam nesses termos? Porque nós temos uma concepção de Estado. Nós, marxistas, temos uma concepção de Estado no qual o Estado é um aparato de violência específico de classes. Enquanto houver Estado, o Estado será um aparato de violência específica de classes. Então, um Estado revolucionário continua sendo um Estado... continua sendo um aparato de violência específica de classes. Só que agora, a violência específica de classes é direcionada à classe burguesa. E ditadura não é moral, tá? Não tem nada de moral aqui. Marxistas não fazem juízo de valor. Isso aqui não cabe à nossa análise. Mas essa liberdade é uma liberdade praticada sob uma determinada direção, e essa democracia é uma democracia guiada pelo centralismo. Não se trata, pois, de anarquia. A anarquia não corresponde aos interesses e às aspirações do povo. E veja que ele tá falando anarquia e não anarquismo, tá? Por mais que o Mao discorde do anarquismo, mas ele falou anarquia e não anarquismo. Não confunda uma coisa com a outra. Os acontecimentos da Hungria, em 1956, alegraram algumas pessoas no nosso país. Elas esperavam que algo semelhante acontecesse na China e que milhares e milhares de pessoas saíssem às ruas e se levantassem contra o governo popular. Tais esperanças vão contra os interesses das massas populares e não podem obter seu apoio. Esse levante que aconteceu na Hungria em 56 foi o que originou o termo tanky, inclusive. Não sei se vocês já viram um gringo falando sobre marxistas-leninistas, né? E eles chamam de tanky. É por causa desse evento aqui na Hungria em 56. Tais esperanças vão contra os interesses das massas populares e não podem obter seu apoio. Na Hungria, uma parte das massas foi ludibriada pelas forças contra-revolucionárias internas e externas e cometeu o erro de recorrer à violência contra o governo popular, em consequência do qual sofreu tanto o Estado quanto o povo. Os danos causados à economia do país em poucas semanas de motim levaram longo tempo para serem reparados. Há, em nosso país, outras pessoas que adotam atitude vacilante em relação aos acontecimentos da Hungria, porque ignoraram a situação concreta do mundo. Elas pensam que há muito pouca liberdade no nosso sistema de democracia popular e que há mais liberdade nos regimes democráticos parlamentares do Ocidente. Exigem a instauração de um sistema bipartidário, à maneira ocidental, sistema segundo o qual um partido está no poder enquanto o outro está fora dele. Contudo, este chamado sistema de dois partidos é somente um meio para conservar a ditadura da burguesia. Não pode, seja em que circunstância for, salvaguardar os direitos dos trabalhadores à liberdade. Na realidade, só há no mundo uma liberdade concreta e uma democracia concreta, e não existe nem liberdade nem democracia abstratas. Gente, quantas vezes nós marxistas não falamos sobre isso? Não existe liberdade e democracia abstrata. Liberdade e democracia são conceitos concretos. Eles emanam da realidade. Não são conceitos metafísicos. Em uma sociedade na qual existe a luta de classes, quando as classes exploradoras têm liberdade para explorar os trabalhadores, estes não têm liberdade para eximir-se à exploração. Onde existe democracia para a burguesia, não pode haver democracia para o proletariado e demais trabalhadores. Se existe democracia para a classe burguesa, não existe democracia para a classe trabalhadora. E vice-versa. Me perdi aqui. Em alguns países capitalistas, é permitida a existência legal de partidos comunistas, mas unicamente na medida em que estes não lesem os interesses vitais da burguesia. Não lhes é permitido ultrapassar este limite. Os que exigem a liberdade e democracia em abstrato consideram que a democracia é um fim e não um meio. Por vezes, a democracia parece um fim, mas na realidade esta é somente um meio. O marxismo ensina-nos que a democracia faz parte da superestrutura e pertence ao domínio da política. Isso significa, afinal de contas, que a democracia serve à base econômica. O mesmo se dá com a liberdade. É um baita exemplo de materialismo histórico isso aqui, inclusive.
O Mal é um cara que domina materialismo histórico muito bem, sabe? Se vocês tiverem interesse em ver o Mal falando mais sobre materialismo histórico, o texto dele sobre a prática é um dos meus favoritos. Eu acho que ele explica muito bem materialismo histórico naquele texto. A democracia e a liberdade são relativas e não absolutas. Surgiram e desenvolveram-se ao longo da história. No seio do povo, a democracia pressupõe o centralismo e a liberdade a liberdade a disciplina. Isso aqui é fantástico, cara. Liberdade no centralismo democrático, liberdade depende de disciplina. Liberdade depende de disciplina. E isso aqui é foda porque imagina o seguinte: se nós estamos num partido, né? Nós todos fazemos parte de um partido. Se eu for disciplinado e tocar as minhas tarefas no partido, por exemplo, isso faz com que o partido tenha mais eficiência. Agora, por sua vez, se eu não tocar as minhas tarefas dentro do partido, ou seja, se eu não tiver disciplina, alguém vai ter que tocar duas tarefas. Ou seja, a minha falta de disciplina lesa a liberdade de outra pessoa. Em uma concepção coletiva e principalmente centralista, a disciplina de um militante é a liberdade de outro. Entendem? Então isso aqui é fundamental. Em ambos os casos, trata-se de dois aspectos contraditórios de uma mesma entidade, simultaneamente em contradição e em unidade, e não devemos sublinhar unilateralmente um e negar o outro. No seio do povo, não se pode prescindir da liberdade, nem da disciplina. Não se pode prescindir da democracia, nem do centralismo. Essa unidade da democracia e do centralismo, de liberdade e de disciplina, constitui o nosso centralismo democrático. Sob tal sistema, o povo goza de ampla democracia e liberdade, mas ao mesmo tempo deve se manter dentro dos limites estritos da disciplina socialista. As massas populares compreendem tudo isso. A disciplina socialista é o que acarreta na liberdade em uma concepção coletiva e não uma concepção individual. Nós somos partidários da liberdade combinada com a direção e a democracia, com direção centralizada, mas isso não significa, de modo algum, que se deve recorrer à coação para solucionar as questões ideológicas e os problemas que envolvem a distinção entre o correto e o errado, que surgem no seio do povo. As tentativas de solução das questões ideológicas ou das questões relativas ao correto e o errado, através das ordens administrativas ou da coação, não são somente vãs, como são igualmente perniciosas. Nós não podemos abolir a religião por meio de ordens administrativas, nem obrigar as pessoas a não crer. Não podemos obrigá-las a crer no marxismo. A única via para resolver as questões de natureza ideológica ou as controvérsias no seio do povo é o uso do método democrático, da discussão, da crítica, persuasão e educação, e nunca o uso de métodos de coerção ou repressão. Então o que o Mal está falando aqui é: coerção e repressão não funciona. Não funciona. E é isso. Essa é uma postura muito marxista também, que é: ele não tá dizendo que coerção e repressão são errados. Ele também não tá dizendo que coerção e repressão são certos. Ele tá dizendo que não funciona. Não é eficiente. Esse é o ponto. E isso é uma das coisas que é muito difícil discutir com gente de fora do nosso campo, porque a galera traz muito pra moralidade. Quando a gente fala em ditadura, as pessoas falam: você acha isso certo? Você acha isso ético? Você acha isso moral? E a gente nunca debate nesses termos. Para poder dedicar-se com eficácia à produção e ao Estado, e para ordenar de forma correta a sua vida, o povo exige que o seu governo e os responsáveis pela produção e pelas organizações culturais e educacionais formulem disposições administrativas adequadas com caráter obrigatório. O bom senso diz que a manutenção da ordem pública seria impossível sem tais disposições. As disposições administrativas e o método de persuasão e educação completam-se mutuamente na resolução das contradições existentes no seio do povo. As disposições administrativas para a manutenção da ordem pública devem ser
igualmente acompanhadas da persuasão e educação, pois em muitos casos por si sós não são eficazes. Em 1942, nós concretizamos esse método democrático da solução das contradições no seio do povo com a fórmula unidade, crítica, unidade. É a fórmula do centralismo democrático, tá? Isso é a fórmula máxima do centralismo democrático. Explicado em detalhe, tal fórmula significa a partir... Tal fórmula significa, a partir do desejo de unidade, resolver as contradições por meio da crítica ou luta e chegar a uma nova unidade assentada em uma nova base. Então, é liberdade de crítica e unidade de ação. Segundo a nossa experiência, esse é o método correto para a solução das contradições no seio do povo. Em 1942, nós usamos esse método para resolver as contradições no seio do Partido Comunista, nomeadamente as contradições entre os dogmáticos e a grande massa de militantes do partido, entre o dogmatismo e o marxismo. No passado, os dogmáticos de esquerda, entre aspas, empregaram na luta no interior do partido o método de, entre aspas, lutar sem piedade e bater sem compaixão. Esse método era errado. Ao criticar o dogmatismo de esquerda, usamos em seu lugar um novo método segundo o qual, partindo do desejo de unidade, se utilizava a crítica ou a luta para distinguir o correto do errado e conseguir assim uma nova unidade assentada em uma nova base. Novamente, o Mao não inventou isso, mas ele está explicando muito bem, porque isso aqui é o método que a gente usa até hoje, tá? Unidade, crítica, unidade é a fórmula que a gente usa no partido, nos partidos até hoje. Tal foi o método da campanha de retificação efetuada em 42. Passados alguns anos, durante o 7º Congresso Nacional do Partido Comunista, celebrado em 45, conseguiu-se alcançar o objetivo da unidade de todo o partido, graças à qual foi conquistada a grande vitória da Revolução Popular. Ao empregar esse método, é necessário, antes de mais nada, partir do desejo de unidade. Se não existir esta aspiração subjetiva de unidade, a luta, uma vez começada, descamba imediata e inevitavelmente em uma desorganização que não se poderá controlar. Cara, eu queria grifar isso aqui, botar em negrito, assim, destacar. Tem que partir do desejo de unidade. Se o próprio partido não tem o desejo de manter a unidade, o centralismo democrático não funciona. Se o partido já demanda rachas, cismas, não demanda a resolução para manter a sua unidade de ação, sobretudo, isso não vai acontecer. Então, o alicerce comum é: nós temos que ter o desejo pela unidade antes de efetuá-la. Se não existir essa aspiração subjetiva de unidade, a luta, uma vez começada, descamba imediata e inevitavelmente uma desorganização que não se poderá controlar. Acaso não equivalerá isso ao emprego do método de lutar sem piedade e bater sem compaixão? De que unidade do partido se pode então falar? Baseados nessa experiência, alcançamos fórmula unidade, crítica, unidade. Em outras palavras, abre aspas, tirar lição dos erros passados para evitar voltar a cometê-los e curar a doença para salvar o doente. Difundimos este método também fora do partido. Utilizamo-lo em todas as bases de apoio anti-japonesas e conseguimos enormes êxitos na regularização das relações entre a direção e as massas, entre o exército e a população, entre oficiais e soldados, entre as diversas unidades do exército e entre os diversos grupos de quadros. O uso deste método remonta a um período ainda mais distante da história do nosso partido. Já em 27, quando criamos as nossas forças armadas e base de apoio revolucionários no sul do país, 27 foi quando começou a guerra contra o Kuomintang. Aplicamos o referido método para tratar as relações entre o partido e as massas, entre o exército e o povo, entre oficiais e soldados, assim como outras relações no seio do povo. A única diferença consiste em que, durante a guerra de resistência anti-japonesa, este método empregava-se de maneira muito mais consistente. Claro, porque o objetivo era muito claro: expulsão imediata dos japoneses. Depois da libertação do país, empregamos ainda este método de unidade e crítica-unidade nas nossas relações com os partidos democráticos e com os meios industriais e comerciais. A nossa tarefa atual é continuar a propagar e aplicar melhor ainda este método no seio do povo. Queremos que todas as nossas fábricas, cooperativas, estabelecimentos comerciais, escolas, organismos estatais, organizações populares, em uma palavra, que os 600 milhões de habitantes do nosso país usem esse método para resolver suas contradições internas. E, gente, é uma coisa que eu sempre digo pra vocês. Todas as vezes que a gente descreve centralismo democrático, unidade, crítica, unidade, liberdade de crítica e unidade de ação, uma das coisas que eu sempre saliento é:
Você pode não gostar do método, mas ele é muito eficiente. Muito mesmo. Esse método foi amplamente usado em diversas revoluções para manter diversas revoluções. Perdão. Para manter diversas revoluções. E ele funciona muito. Porque uma das críticas que se faz, por exemplo, a própria Rosa Luxemburgo criticava o modelo de partido leninista, dizendo que ele era autoritário, burocrático e tal. O que não me surpreende, porque essa crítica não era incomum na época que esse método foi gestado. Só que agora que a gente tem a experiência histórica para conseguir observar, é uma coisa que é inegável. Funciona pra caramba. Tem uma eficiência de conseguir mobilizar as massas e tocar tarefas adiante incomparável, de verdade. Incomparável. Inclusive é um método que a gente usa na Soberana. E funciona muito, muito mesmo. Em circunstâncias normais, as contradições no seio do povo não são antagônicas. Todavia, podem chegar a sê-lo se não forem tratadas adequadamente, ou se relaxarmos a vigilância e baixarmos a guarda. Se eu não me engano, essa citação tá no livro vermelho até. Se eu não me engano, não lembro muito bem, mas acho que tá. Nos países socialistas, um tal desenvolvimento constitui geralmente um fenômeno parcial e temporário. Isso é assim porque nesses países, o sistema de exploração do homem pelo homem já foi abolido e os interesses do povo são fundamentalmente os mesmos. As ações antagônicas que tiveram lugar, em escala bastante ampla, por ocasião dos acontecimentos da Hungria, explicam-se pelo fato de ter ali intervido fatores contra-revolucionários internos e externos. Essas ações foram também um fenômeno de caráter específico e temporário. Em casos como este, os reacionários dos países socialistas conspiram com os imperialistas, aproveitando as contradições existentes no seio do povo para fomentar a desunião e discórdia e tramar confusões e distúrbios, com o intento de realizar os seus desígnios conspirativos. A lição dos acontecimentos da Hungria deve merecer a nossa atenção. Parênteses também. Isso aqui é interessante do mal falar porque tem certas contradições que só podem ser solucionadas em uma experiência socialista. A existência da exploração do homem pelo homem, ou seja, do capitalismo, impede contradições no próprio seio do povo de serem solucionadas. Então elas se tornam permanentemente contraditórias. O que houve na Hungria? Houve um levante contra-revolucionário na Hungria em 56. Eu estava até falando mais cedo que isso é o evento que originou a palavra tanky, porque a União Soviética invadiu a Hungria nessa época. E aí... por causa dos tanques, né, que entraram na Hungria, eles começaram a chamar de tankies. Parece a muitas pessoas que a utilização de métodos democráticos para resolver as contradições no seio do povo é uma questão recente, mas na realidade não é. Os marxistas sempre consideraram que a causa do proletariado só pode ser realizada com o apoio das massas populares, e que os comunistas devem usar o método democrático de persuasão e educação na sua atividade com o povo trabalhador, sendo absolutamente inadmissível que adotem uma atitude autoritária ou meios de coação. Novamente, eu vou salientar de novo. O Mao não tá falando que isso aqui é feio, chato, bobo, mal. Ele tá falando que isso aqui não funciona, tá? Ele não tá fazendo juízo. Ele só tá falando, isso aqui não funciona. Não é eficiente. Isso aqui para a construção do socialismo não vai funcionar. Isso aqui é uma análise material, não é uma análise moral. O Partido Comunista da China é fiel a esse princípio marxista-leninista. Sempre sustentamos que, sob a ditadura democrática popular, um termo do Lenin, devem usar-se os dois métodos diferentes, o ditatorial e o democrático, para resolver os dois tipos distintos de contradição, as que existem entre nós e o inimigo e as que existem as que existem no seio do povo. Essa ideia tem sido exposta repetidas vezes em documentos emitidos pelo nosso partido e em intervenções de muitos dos seus dirigentes. No meu artigo sobre a ditadura democrática popular, escrito em 49, eu dizia que, abre aspas, a combinação desses dois aspectos, democracia para o povo e ditadura para os reacionários, constitui a ditadura democrática popular. Isso aqui é Lenin, tá? É Lenin puro. Também observei que, para resolver os problemas existentes no seio do povo, usamos métodos democráticos, isto é, métodos de persuasão e não compulsórios.
Na minha intervenção na segunda sessão da Conferência Política Consultiva do Povo Chinês, realizada em junho de 50, eu disse novamente, abre aspas, a ditadura democrática popular emprega dois métodos. Em relação aos inimigos, utiliza o método ditatorial. Isso quer dizer que durante um período de tempo necessário, não se lhes permite a participação em atividades políticas. Obrigamo-los a aceitar as leis do governo popular e a trabalhar de modo que se transformem a si próprios em homens novos, por meio do trabalho. Pelo contrário, não se emprega um método ditatorial em relação ao povo, mas sim um método democrático. Isso significa que é necessário dar ao povo a possibilidade de participar na atividade política e, em vez de obrigar a fazer isto ou aquilo, usar métodos democráticos de educação e de persuasão. Esta educação constitui a autoeducação no seio do povo, e a crítica e a autocrítica constituem um método fundamental de autoeducação. No passado, falamos muitas vezes do emprego de métodos democráticos para resolver as contradições existentes no seio do povo, e além disso, agimos fundamentalmente de acordo com este princípio que muitos quadros e numerosas pessoas compreenderam na prática. Por que razões há ainda hoje algumas pessoas que pensam tratar-se de algo novo? Porque a luta travada por nós contra nossos inimigos internos e externos foi muito intensa no passado e as pessoas não centravam, tanto como agora, as suas atenções nas contradições que existem no seio do povo. São muitas as pessoas incapazes de fazer uma clara distinção entre esses dois tipos diferentes de contradições, as que existem entre nós e o inimigo e as que existem no seio do povo, e têm tendência a confundir as duas. Devemos admitir que por vezes é fácil confundi-las. Tal confusão estabeleceu-se várias vezes em nosso trabalho passado. Durante a liquidação dos contra-revolucionários, pessoas inocentes foram consideradas erroneamente como culpadas. Olha isso, gente. Durante a liquidação dos contra-revolucionários, pessoas inocentes foram consideradas erroneamente como culpadas. Tais casos deram-se no passado e ainda hoje acontecem. Se formos capazes de limitar os nossos erros, isso deve-se à nossa política de traçar uma demarcação entre nós e o inimigo e de retificar os erros logo que sejam constados. Gente, ele está admitindo o erro aqui. Durante a liquidação dos contra-revolucionários, pessoas inocentes foram consideradas erroneamente como culpadas. Tais casos deram-se no passado e ainda hoje acontecem. O mal não está negando que isso existe. Ele está tentando resolver. E essa é uma postura do que ele próprio está defendendo. Não é negar o erro, é tentar resolvê-lo. Negar o erro, você não o resolve. Se o erro existe, a gente precisa primeiro dizer qual ele é. A filosofia marxista considera que a lei da unidade dos contrários é a lei fundamental do universo, a lei dialética. Essa lei vale universalmente, quer na natureza, quer na sociedade humana, quer no pensamento do homem. Entre os aspectos opostos de uma contradição há, ao mesmo tempo, unidade e luta, sendo que isso faz com que as coisas e os fenômenos se movam e mudam. Isso aqui é dialética, né? As contradições existem em tudo, mas têm um caráter diferente conforme a natureza de cada coisa ou fenômeno. Para cada coisa ou fenômeno, a unidade dos contrários é condicional, temporária, transitória e, portanto, relativa, enquanto a luta dos contrários é absoluta. Lenin deu uma explicação muito clara dessa lei. No nosso país, é cada vez maior o número de pessoas que a compreendem. No entanto, para muita gente, o seu conhecimento é uma coisa, enquanto que a sua aplicação no exame e na solução dos problemas é outra. Muitos não ousam reconhecer abertamente que existem ainda contradições no seio do povo, apesar de serem precisamente estas contradições que fazem avançar a nossa sociedade. Pessoas há, e muitas, que se recusam a admitir que existem ainda contradições na sociedade socialista. E devido a isso, quando encontram-se anticontradições sociais, agem com hesitação e sem qualquer iniciativa. Uma das coisas que o khrushchevismo fez na União Soviética foi começar a gestar uma visão do socialismo soviético de que a sociedade já estava plenamente desenvolvida no seu socialismo e que a sociedade soviética já era um socialismo avançado e que não havia mais contradições no seio do povo. Algo nessa linha. Então isso aqui é assim, enfim, né? Só para vocês verem como a ruptura entre os dois também teve o seu caráter ideológico, apesar dela ter sido, sobretudo, bastante pragmática, né? Porque a ruptura entre a União Soviética e a China foi bem tardia, digamos assim, diferente da Albânia, que foi imediata, né?
Encontra-se. Eu li tudo. Pessoas há, muitas se recusam a admitir que existem ainda contradições da sociedade. Devido a isso, encontram-se contradições com hesitação sem qualquer iniciativa. Eles não compreendem que é justamente no processo incessante de tratar e de resolver corretamente as contradições que se fortalecem a cada dia a coesão e unidade interna da sociedade socialista. Por conseguinte, surge a necessidade de levar a cabo um trabalho de esclarecimento no seio do nosso povo, dos nossos quadros em primeiro lugar, a fim de ajudá-los a compreender as contradições da sociedade socialista e a saber resolvê-las da maneira correta. As contradições da sociedade socialista são radicalmente diferentes das contradições da velha sociedade, tal como a capitalista. Por exemplo, as contradições da sociedade capitalista manifestam-se por antagonismos e conflitos agudos, por uma violenta luta de classes, e não podem ser resolvidas pelo próprio sistema capitalista, mas sim pela revolução socialista. As contradições na sociedade socialista são, pelo contrário, não antagônicas e podem ser resolvidas uma após a outra pelo próprio sistema socialista. Então, no seio do povo, mesmo que haja contradições não antagônicas entre o próprio povo, no capitalismo a gente não consegue resolvê-las. Isso aqui é uma coisa que eu falo o tempo todo, sabe? Isso aqui é uma coisa que é importante a gente salientar. Tem certas contradições, tem certos problemas, vamos botar de uma maneira mais clara, né? Tem certos problemas da sociedade capitalista que o capitalismo é incapaz de resolver. Incapaz de resolver. Só o socialismo nos dá a possibilidade de superar algumas contradições. O Mal já tá falando isso aqui. A gente fala sobre isso o tempo todo. As contradições fundamentais na sociedade socialista continuam a ser existentes entre as relações de produção e as forças produtivas e entre a superestrutura e a base econômica. Essas contradições são, contudo, radicalmente distintas, pelo seu caráter e pelo modo como se manifestam, das que existiam nas velhas sociedades entre as relações de produção e as forças produtivas, entre a superestrutura e a base econômica. O atual sistema social do nosso país é de longe superior ao de outrora. Se assim não fosse, o velho sistema não teria sido derrotado e o novo sistema não teria sido instaurado. Quando se diz que as relações de produção socialista correspondem melhor do que as relações de produção socialista correspondem melhor do que as relações de produção de outrora ao desenvolvimento das forças produtivas. Quer-se dizer, com isso que as primeiras permitem o desenvolvimento das forças produtivas a um ritmo sem precedentes na velha sociedade, graças ao que a produção pode aumentar continuamente e a necessidade do povo, em crescimento constante, podem ser gradualmente satisfeitas. Sob domínio do imperialismo, do feudalismo e do capitalismo burocrático, as forças produtivas desenvolviam-se na velha China com extrema lentidão. E isso é, assim, no capitalismo como um todo, as forças produtivas historicamente se desenvolvem muito mais lentamente do que no socialismo, tá? Isso histórico. Novamente, os dois maiores saltos de produtividade da história da humanidade foram União Soviética e China. Isso não é coincidência. Se fossem só porque são países populosos, a Índia tinha feito a mesma coisa. Durante mais de meio século antes da libertação, a produção anual de aço em todo o país, excetuando o Nordeste, não passava de algumas dezenas de milhares de toneladas. Incluso o Nordeste, a produção máxima anual de aço mal ultrapassava 900 mil toneladas. Em 49, a produção de aço em todo o país era de cento e poucas dezenas de milhares de toneladas. Mas atualmente, apenas 7 anos depois da libertação do país, nossa produção de aço em todo o país atingiu 4 milhões e muitas centenas de milhares de toneladas por ano. Na velha China, mal existia uma indústria de construção mecânica, não existindo de todo as indústrias automobilística e aeronáutica. Contudo, hoje, possuímos-las. Qual é o caminho que a China deve tomar, agora que o seu povo derrubou a dominação do imperialismo, do feudalismo e do capitalismo burocrático? O caminho do capitalismo ou do socialismo? Muitas pessoas não têm uma ideia clara acerca dessa questão. Os fatos responderam já. Apenas o socialismo pôde salvar a China. O sistema socialista promoveu um rápido desenvolvimento das forças produtivas no nosso país, o que é um fato que até os nossos inimigos exteriores se veem obrigados a reconhecer. Todavia, nosso sistema socialista acaba apenas de ser instaurado. Não está ainda totalmente estabelecido, nem completamente consolidado. Nas empresas industriais e comerciais mistas, com capital privado e do Estado, os capitalistas recebem ainda um juro fixo sobre seu capital, o que quer dizer que ainda existe a exploração. O Mal está negando que existe exploração? Não.
Do ponto de vista da propriedade, as empresas deste tipo não são ainda de natureza totalmente socialista. Uma parte das cooperativas agrícolas de produção e das cooperativas artesanais de produção são ainda semi-socialistas, mesmo nas cooperativas inteiramente socialistas estão ainda por resolver alguns problemas referentes à propriedade. Em vários setores da nossa economia estão a ser gradualmente estabelecidas relações de produção e de troca conforme princípios socialistas, que vão pouco a pouco encontrando formas relativamente adequadas. O estabelecimento de uma justa proporção entre a acumulação e o consumo em cada um dos dois setores da economia socialistas, baseados respectivamente na propriedade de todo o povo e na propriedade coletiva dos meios de produção, assim como nas relações entre esses dois setores, é um problema complexo. Não é fácil encontrar uma solução imediata perfeitamente racional para esse problema. Em resumo, as relações de produção socialistas já foram estabelecidas e correspondem ao desenvolvimento das forças produtivas, mas estão longe de ser perfeitas, e seus aspectos imperfeitos estão em contradição com o desenvolvimento das forças produtivas. Além da existência da harmonia e contradição entre as relações de produção e o desenvolvimento das forças produtivas, existe analogamente harmonia e contradição entre a superestrutura e a base econômica. A superestrutura, as nossas instituições estatais e as leis da ditadura democrática popular, bem como a ideologia socialista guiada pelo marxismo-leninismo, têm impulsionado ativamente a vitória das transformações socialistas e o estabelecimento da organização socialista do trabalho. Corresponde à base econômica socialista, isso é, às relações de produção socialistas. Mas a subsistência da ideologia burguesa, de certos processos burocráticos de trabalho nos nossos organismos estatais e da deficiência de deficiências em certos elos das nossas instituições estatais estão, por sua vez, em contradição com a base econômica socialista. É à luz das condições específicas que devemos continuar a resolver tais contradições. Naturalmente, resolvidas essas contradições, surgirão novos problemas, novas contradições que exigem uma solução. Por exemplo, as contradições entre a produção e a necessidade da sociedade, que substituirão durante um longo período como uma realidade objetiva, exigem uma solução através de planos do Estado, segundo um processo constante de reajuste. Em nosso país, elabora-se anualmente um plano econômico, a fim de estabelecer proporções adequadas entre a acumulação e consumo, de modo a conseguir um equilíbrio entre a produção e as necessidades da sociedade. Este equilíbrio não é, senão, uma unidade relativa e temporária dos contrários. Ao fim de um ano, esse equilíbrio tomado em seu conjunto é rompido pela luta dos contrários. A unidade sofre uma alteração, o equilíbrio transforma-se em desequilíbrio, a unidade deixa de existir e é novamente necessário estabelecer um equilíbrio e a unidade para o ano seguinte. É precisamente nisso que reside a superioridade da nossa economia planificada. Na realidade, tal equilíbrio e tal unidade rompem-se parcialmente em cada mês e em cada trimestre, o que provoca a necessidade de um reajustamento parcial. Às vezes, porque as disposições subjetivas não correspondem à realidade objetiva, surgem contradições e o equilíbrio rompe-se. Isso é o que chamamos cometer um erro. As contradições surgem continuamente e são continuamente resolvidas. Essa é a lei da dialética do desenvolvimento das coisas e dos fenômenos. Então eu dou um exemplo concreto, caso esteja confuso para vocês, né? Vamos pensar no desenvolvimento econômico da União Soviética. A União Soviética tinha uma contradição muito forte no desenvolvimento das suas forças produtivas. Por exemplo, era necessário elevar a qualidade de vida da classe trabalhadora. Mas também era necessário investir pesadamente em indústria pesada, em indústria de bens de capital. Por quê? Porque a União Soviética sabia que ia ser invadida cedo ou tarde. Então a União Soviética precisava priorizar o desenvolvimento da indústria pesada, da indústria que conseguia fabricar indústrias, para conseguir modificar a sua indústria rapidamente caso fosse necessário. E, gente, foi necessário. Foi necessário. A União Soviética foi invadida pelos nazistas. Se eles não tivessem tomado esse caminho, a gente estaria conversando em alemão agora. Só que isso é contraditório, né? Ao mesmo tempo que a sociedade socialista visa elevar a qualidade de vida da população através de melhores moradias, mais acesso a alimentos e diversidade, mais acesso a bens de consumo, ela tinha que investir em indústria pesada para se armar. Então, é um exemplo de uma contradição que a União Soviética teve de resolver no começo através do Estado, através da centralização da economia. Só que isso é uma contradição que tem solução. Ela tem solução. Ela pode ser encaminhada. Essa é a questão. Mas eu só tô dando um exemplo concreto para vocês verem como o que o Mal tá falando tem aplicação prática, tá?
Eis como se apresenta atualmente a situação. As vastas e tempestuosas lutas de classes, travadas pelas massas, que caracterizam os períodos revolucionários anteriores, estão, no seu aspecto essencial, terminadas, mas a luta de classes ainda não terminou de forma alguma por completo. Apesar das grandes massas acolherem com satisfação o novo regime, ainda não estão muito habituadas a este. Cara, quantos anos tinha a Revolução nessa época? 8. 8 anos de Revolução. Os trabalhadores do governo não possuem ainda suficiente experiência e têm que continuar a examinar e aprofundar determinadas questões políticas concretas. Isso aqui é interessante de se analisar, gente. Não é no dia seguinte de uma revolução socialista que todo mundo vira marxista-leninista formado, tá? E aí vocês imaginam, as pessoas que trabalham na administração do Estado, que trabalharam décadas e décadas e décadas no Estado capitalista, no Estado burguês, e aí de repente tem que trabalhar no Estado revolucionário, proletário. Vocês entendem um monte de problema que surge? E surge em todas, tá? Todas as experiências tiveram problema com isso. De falta de quadros formados para gerenciar o Estado, para administrar o Estado. É um problemão, isso só se resolve com o tempo. E aqui, novamente, tinha 8 anos a Revolução. 8 anos. Isso quer dizer que o nosso regime socialista necessita de tempo para implantar-se e consolidar-se. Que as massas populares necessitam de tempo para habituarem-se ao novo sistema e que os trabalhadores do governo precisam também de tempo para estudar e adquirir experiência. No momento atual, é uma necessidade imperiosa levantar o problema de saber distinguir as contradições existentes entre nós e o inimigo e das existentes no seio do povo, assim como o problema de resolver corretamente as contradições existentes no seio do povo, de modo a unir todas as nacionalidades do nosso país para o empreendimento de uma nova batalha. A batalha contra a natureza, de modo a desenvolver a nossa economia e a nossa cultura, a ajudar todo o povo para atravessar de maneira relativamente fácil o atual período de transição e de modo a consolidar nosso novo regime e edificar o nosso novo Estado. Então é isso. Independente de concordar ou discordar de algumas coisas que o Mal fala, é um texto super interessante. Eu acho que ele tem muitos pontos muito válidos, muito, muito interessantes mesmo. Discordo da questão de tratar a burguesia nacional como parte do povo. Não concordo com isso, sobretudo no Brasil. Mas isso fica a critério da gente analisar a experiência chinesa, porque o próprio Mao Zedong salientou que isso era uma particularidade da experiência chinesa, né? Então, de forma alguma, ele está falando que isso deve ser uma lei universal para todas as experiências socialistas em todos os países do terceiro mundo. Gente, eu tô com sede, porque falar pra cacete, né? Seca minha garganta, e acabou minha garrafinha, eu vou encher rapidão, tá? E aí a gente já volta pra ler mais um capítulo e aí a gente já acaba. É rápido.
Levantemo. Bora! Levantemo. 1.900 pessoas limpo lendo Mao Tse Tung, né? Numa terça-feira à tarde. É uma coisa... eu vou dizer que me parece. Né? Tá, aqui não tá atualizado. Vamos lá, mais esse capítulo aí, Vapo? Porque o texto é muito longo, a gente não tá nem na metade, pra vocês terem uma ideia. A eliminação dos contra-revolucionários. A questão da eliminação dos contra-revolucionários é uma questão de luta entre nós e o inimigo. Uma contradição entre nós e o inimigo, no seio do povo. Algumas pessoas veem essa questão de maneira um tanto diferente. Dois tipos de pessoas defendem pontos de vista diferentes dos nossos. Os que têm uma mentalidade direitista e não fazem distinção entre nós e o inimigo, e tomam o inimigo pela nossa própria gente. Eles consideram como amigas precisamente aquelas pessoas que as grandes massas consideradas como inimigas. Aí, novamente, o que eu gostaria que vocês tirassem desse texto é: você não precisa concordar com o Mao no que ele diz que é o inimigo ou não. Mas o que é interessante de se tirar daqui é: nós precisamos ter clareza de quem é o nosso inimigo. Então, antes da gente fazer uma crítica, antes da gente ser sectário, antes da gente queimar pontes, a gente sempre tem que pensar se essa contradição entre nós e a pessoa, nós e o grupo, etc., é antagônica. Porque se ela não for, isso deve ser resolvido de maneira fraterna. É isso que eu queria que vocês tirassem desse texto. Então falou da mentalidade direitista, não fazem distinção entre nós e o inimigo e tomam o inimigo pela nossa própria gente. Transpondo isso aqui pro Brasil. Achar que a classe dominante defende os mesmos interesses que a gente. E que toda vez que a gente ataca a classe dominante, a gente tá atacando a nós próprios. É achar isso. Isso é a mentalidade direitista. Eles consideram como amigas precisamente aquelas pessoas que as grandes massas consideram como inimigas. Isso aqui são os lacaios da burguesia, claramente, tá, gente? São membros da classe trabalhadora, ou até pessoas que são ideólogos da burguesia, considerando como amigas pessoas que as grandes massas consideram como inimigas. Os que têm uma mentalidade esquerdista enxergam as contradições entre nós e o inimigo de tal maneira que consideram certas contradições no seio do povo como contradições com o inimigo e olham como contra-revolucionárias pessoas que na realidade não o são. Essa distinção aqui é muito boa porque, vamos recapitular. Do lado da direita, nós temos pessoas que enxergam a burguesia e o povo como a mesma coisa. E do lado da esquerda, pessoas que enxergam o povo como inimigo. Pessoas que enxergam parte do povo como sendo tão inimigo quanto a burguesia. Entenderam? E as duas linhas são erradas, tá, gente? As duas linhas são horríveis. E eu tenho certeza que vocês já viram exemplos de ambas. A direita vê a burguesia como líder do povo, exato. Esses dois pontos de vista estão errados. Nenhum deles pode conduzir um correto tratamento da questão da eliminação dos contra-revolucionários, nem uma correta apreciação do nosso trabalho a tal respeito. Para avaliar de forma justa os resultados dos nossos esforços para eliminar os contra-revolucionários, vejamos qual foi o efeito causado em nosso país pelos acontecimentos da Hungria. Os ditos acontecimentos suscitaram certa agitação em parte dos nossos intelectuais, mas não provocaram qualquer desordem. Como explicar isso? Uma das razões, impõe-se dizê-lo, é termos conseguido eliminar quase radicalmente os contra-revolucionários. Está claro que a consolidação do nosso Estado não é primordialmente devido à supressão dos contra-revolucionários. Esta deve-se, antes de mais nada, ao fato de dispormos de um partido comunista, de um exército de libertação e de um povo trabalhador, temperados por uma luta revolucionária de várias dezenas de anos. Então, novamente, a Revolução Chinesa ela não aconteceu em 49, vapo, sabe? Ela teve décadas de experiência.
O nosso partido e o nosso exército estão enraizados nas massas, foram temperados nas chamas de uma revolução prolongada e possuem combatividade. Uma das teses mais famosas do Mao é a tese da guerra popular prolongada. A nossa República Popular foi desenvolvida progressivamente a partir de bases revolucionárias, não foi edificada do dia para a noite. Alguns democratas de relevo foram igualmente temperados na luta, com menor ou maior intensidade, atravessando conosco os períodos difíceis. Certo número de intelectuais foi temperado na luta contra o imperialismo e as forças reacionárias. Após a libertação, muitos passaram por um processo de transformação ideológica, destinado a permitir-lhes fazer uma nítida distinção entre nós e o inimigo. Por outro lado, a consolidação do nosso Estado é devido ao fato de as medidas econômicas serem justas no seu aspecto essencial, ao fato das condições de vida da população se ter estabilizado e melhorarem progressivamente. A concordância não está muito boa. Ao fato de ser igualmente justa a nossa política em relação à burguesia nacional e outras classes, e ainda por outras razões. Isso aqui é a parte que muita gente discorda, né? Justa a nossa política em relação à burguesia nacional, ou seja, enxergar a burguesia nacional como um aliado. Tá? Novamente, não precisa concordar, é só entender. No entanto, nossos sucessos na eliminação dos contra-revolucionários são indubitavelmente uma importante razão da consolidação do nosso Estado. Por essa razão, ainda que um grande número de nossos estudantes não seja originário de famílias de trabalhadores, todos, à parte de algumas exceções, são patriotas e defendem o socialismo, não tendo entre eles quaisquer agitações por ocasião dos acontecimentos da Hungria. O mesmo aconteceu com a burguesia nacional, para não falarmos no fundamental das massas, os operários e os camponeses. E aqui patriota, o Mao não tá falando do Luiz Patriota 17, tá? Não tá falando desse tipo de patriotismo. O Mao tá falando de um patriotismo proletário, tá? De um patriotismo proletário. Novamente, lembrando da frase famosa do Che Guevara. Pátria ou morte, tá? E quando o Che Guevara fala pátria ou morte, ele não tá falando do Luiz Patriota, sabe? Ele não tá falando da pátria do Bolsonaro. Não deu nem tempo de ouvir o mugido. Após a libertação, eliminamos uma série de contra-revolucionários. Novamente, lembra da crítica que o Mao fez a esse processo? Que houve pessoas que foram punidas de maneira injusta, que foram inocentes. Então, a ideia não é esconder, a ideia é resolver. Alguns foram condenados à morte por cometer graves delitos. Isso era absolutamente necessário e o povo assim o exigia. Procedeu-se dessa maneira para libertar as massas oprimidas durante longos anos dos contra-revolucionários e por toda a espécie de tiranos locais, ou seja, em outras palavras, para liberar as forças produtivas. Se assim não procedêssemos, as massas populares não teriam podido levantar a cabeça. Todavia, a situação transformou-se radicalmente a partir de 56. Considerando o país em seu conjunto, as forças principais da contra-revolução estão já aniquiladas. As forças principais, tá? Principais. A nossa tarefa principal já não é libertar as forças produtivas, mas sim defendê-las e desenvolvê-las, no contexto das novas relações de produção. Certas pessoas não compreenderam que a nossa política atual corresponde à nossa situação atual e que a política anterior correspondia à situação anterior. Pretendem utilizar a nossa política atual para revogar decisões tomadas no passado e esforçam-se para negar os grandes sucessos que alcançamos no que diz respeito à eliminação dos contra-revolucionários. Isso é completamente errado e as massas populares não o consentirão. O nosso trabalho de eliminação dos contra-revolucionários, assinado principalmente pelos êxitos, porém, o nosso trabalho de eliminação dos contra-revolucionários, assinado principalmente pelos êxitos. Porém, cometemos também erros. Foram cometidos excessos em alguns casos. Em outros, contra-revolucionários escaparam ao merecido castigo. A nossa política consiste em: os contra-revolucionários devem ser eliminados sempre que sejam encontrados. Os erros devem ser corrigidos sempre que sejam descobertos. A nossa linha de conduta no trabalho de eliminação dos contra-revolucionários fundamenta-se na sua eliminação pelas próprias massas. Contudo, mesmo ao aplicar esta linha de massas, nós podemos cometer erros no nosso trabalho, mas esses erros serão relativamente menos numerosos e mais fáceis de corrigir. As massas ganham experiência na luta, agindo corretamente, adquirem a experiência das ações corretas. Se cometerem erros, tiram a lição dos erros cometidos. Quanto aos erros já descobertos na prática no trabalho da eliminação dos contra-revolucionários, foram ou estão a ser tomadas disposições para os eliminar. Quanto aos erros ainda não descobertos, logo que o sejam, estamos dispostos a corrigi-los.
As decisões que se referem à reabilitação de alguém devem ser publicamente tratadas, com a mesma medida de publicidade que foi conferida à errada decisão original. Eu proponho que se realize nesse ano ou no próximo uma completa verificação do trabalho de eliminação dos contra-revolucionários, a fim de fazer um balanço das experiências adquiridas, estimular o espírito de justiça e combater as medidas injustas. Esta verificação seria realizada à escala nacional sob a direção do Comitê Permanente da Assembleia Popular Nacional e do Comitê Permanente da Conferência Política Consultiva do Povo Chinês. E à escala local, sob a direção dos Comitês Populares Provinciais e Municipais dos Comitês Locais da Conferência Política Consultiva do Povo Chinês. Durante essa verificação, nós devemos ajustar o grande número de quadros e ativistas que têm tomado parte no trabalho de eliminação, em vez de lhes arrefecermos os ânimos. Seria errado desencorajá-los. Não obstante, os erros devem ser corrigidos logo que são descobertos. Tal deve ser a atitude de todos os órgãos de segurança pública, do Ministério Público, dos departamentos judiciários, das prisões e dos organismos encarregados de reeducação dos criminosos pelo trabalho. Então vamos lá. Caso você esteja confuso. A Alina provavelmente tirou seu ban porque ela tentou banir ao mesmo tempo que você e clicou errado, tá? Eu já fiz isso várias vezes. Pessoas que cometeram crimes durante a guerra. Pessoas que cometeram crimes durante não só a Segunda Guerra anti-japonesa, mas a Guerra Revolucionária. Pena de morte. Pena de morte. Pessoas que são contra-revolucionárias, mas não cometeram crimes. Reeducação. Isso foi o que a China fez, tá? Historicamente. A China reeducava muitas pessoas. É a lei dos 3 segundos. Chega gado, 3 segundos toma ban. Esperamos que, sempre que possível, todos os membros do Comitê Permanente da Assembleia Popular Nacional, os membros da Conferência Política Consultiva do Povo Chinês e os deputados populares participem nessa verificação. Isso contribuirá para o aperfeiçoamento da nossa legislação e para a adoção de medidas corretas em relação aos contra-revolucionários e outros elementos criminosos. Em relação aos contra-revolucionários, a situação pode ser presentemente caracterizada da seguinte maneira. Embora poucos, existem ainda contra-revolucionários. Acima de tudo, é necessário ver que esses ainda existem. Há pessoas que afirmam que já não existem mais contra-revolucionários, que reina a tranquilidade em toda a parte, que se pode dormir sem sobressaltos. Esta atitude não corresponde à realidade. Não há dúvida de que há ainda contra-revolucionários, não em todas as localidades, nem em todas as organizações, bem entendido. E que é necessário continuar a travar a luta. Está imposto reconhecer que os contra-revolucionários escondidos não renunciarão aos seus desígnios, que procurarão certamente todas as oportunidades para criar desordens. Os imperialistas dos Estados Unidos e a camarilha de Chiang Kai-shek enviam constantemente seus agentes para se entregarem a atividades de sabotagem. Mesmo depois da liquidação de todos os contra-revolucionários ainda existentes, certos elementos contra-revolucionários novos podem surgir. Se descuidarmos da nossa vigilância, poderemos incorrer em erros muito graves e pagar por isso um preço muito elevado. Onde quer que sejam descobertos a provocar desordens, os contra-revolucionários devem ser energicamente eliminados, mas se considerarmos o conjunto do país, não restam efetivamente muitos contra-revolucionários. Seria, pois, igualmente errado afirmar que os contra-revolucionários são ainda numerosos em todo o país. A aceitação de uma tal apreciação daria também lugar a confusões. Então, só lembrando, países socialistas nunca têm um dia de paz, eles sempre são muito acossados e muito hostilizados pelo imperialismo, e não é diferente no que diz respeito a espionagem, infiltração, entrismo, sabotagem, isso sempre aconteceu, tá? Esse capítulo foi curto, então eu vou ler mais um. Achei que ia ser mais longo. A cooperação agrícola. Nós temos uma população agrícola de mais de 500 milhões de pessoas, num país de 600 milhões de pessoas. E a situação dos nossos camponeses é, pois, de importância vital para o desenvolvimento da nossa economia e para a consolidação do poder do nosso Estado. Na minha opinião, nesse domínio, a situação é fundamentalmente boa. A realização da cooperação agrícola resolveu a grande contradição entre a industrialização socialista e a economia agrícola individual. Algumas pessoas temem que possam ter sido cometidos erros devido à rapidez com que foi realizada a cooperação agrícola.
Existem realmente alguns erros, mas felizmente não são muito grandes e a situação pode, no geral, considerar-se sã. Depois, no grande salto adiante, mais erros seriam cometidos e o mal ia fazer um balanço mais crítico a respeito disso, tá? Mas isso aqui não tinha acontecido ainda. Os camponeses trabalham com entusiasmo, e apesar das calamidades naturais provocadas pelas inundações, pelas secas e pelos tufões terem sido muito mais graves do que no ano passado, do que nos anos anteriores, a produção de cereais aumentou em todo o país. Deixa eu falar uma coisa só. Quando eu tava no Petri, eu usei a palavra entusiasmo, tá? E, obviamente, todas as vezes que a direita mais violenta tenta entrar em contato com meus vídeos pra me atacar, eles pegam um vídeo de 20 minutos, pegam uma palavra, ou uma vírgula, ou uma frase, e ficam só falando dessa frase. Tipo, ele falou X, kkk, não tanquei, pior do que, sabe? Pior do que... Os caras estão falando muito isso lá no Petri. Pior do que aquele cara lá, conspiracionista que foi. E a palavra que a galera ficou pegando é entusiasmo, porque eu falei de entusiasmo. Gente, sabe por que a gente tá falando de entusiasmo nessa época? Porque imagina que eram camponeses que não tinham terra e pela primeira vez tiveram. E pela primeira vez tiveram acesso a ferramentas e crédito para trabalhar nessas terras. E que pela primeira vez tiveram acesso à democracia, a voto, à ingerência no Estado. O entusiasmo se dava por conta disso. Era uma massa popular que pela primeira vez na vida tinha acesso a trabalho digno e à democracia popular. Então, quando a gente usa a palavra entusiasmo, não é uma forma, não é força da expressão, tá? Não é força da expressão. Algumas pessoas provocaram um tufão em miniatura. Afirmam presentemente que a cooperação agrícola não serve para nada, nem oferece qualquer vantagem. Afinal, oferece ou não vantagens? Entre os documentos que foram distribuídos na sessão de hoje, há um que se refere a uma cooperativa do distrito de Ropei, dirigida por Hua Kofen, documento cuja leitura vos recomendo. Essa cooperativa está situada em uma região montanhosa, conhecida no passado pela sua pobreza e que vivia do auxílio de cereais que lhe era anualmente dispensado pelo governo popular. Quando foi fundada em 53, houve quem lhe chamasse de Cooperativa dos Pedintes. Contudo, a situação melhorou de ano para ano, durante 4 anos de trabalho tenaz e, atualmente, a esmagadora maioria dos seus membros dispõe de excedentes de cereais. O que conseguiu essa cooperativa, outras poderão igualmente consegui-lo em condições normais, mesmo que para tanto tenham que levar um pouco mais de tempo. E, portanto, evidente que a afirmação de que a cooperação agrícola não serve para nada não tem qualquer fundamento. Isso aqui não tem qualquer fundamento e já não tinha nessa época, porque foi a cooperação agrícola que conseguiu disponibilizar a segurança alimentar na União Soviética. Então, isso já tinha se mostrado muito eficiente na União Soviética. Disso se infere também que a criação de uma cooperativa exige necessariamente uma luta árdua e difícil. Fato. E através de dificuldades e vicissitudes, que cresce tudo quanto é novo. Na causa do socialismo, contar com ir sempre de vento em popa, contar com obter facilmente o sucesso sem passar por necessidade nem vicissitudes e sem fazer os máximos esforços constitui uma pura ilusão. É interessante porque na época da coletivização do campo, gente, a galera do partido bolchevique começou a violar a diretriz do partido e fazer a coletivização de maneira forçosa. E aí o Stalin escreve um texto chamado... Eu não lembro o título exato, mas é algo na linha de não deixemos o entusiasmo nos cegar, uma coisa assim. Que é falando exatamente isso. Falando, a gente não pode achar que tudo vai sempre voar e crescer de maneira espetacular, sem nenhum problema e tal. E justamente esse ânimo pelo sucesso das cooperativas é que os membros do partido estavam violando a própria diretriz do partido, que era coletivizar o campo de maneira como é que eu falo? Através do convencimento, não consegui achar a palavra, mas coletivizar através do convencimento, convencer os pequenos camponeses de que a coletivização era melhor para todo mundo. No lugar de tirar a propriedade do camponês, meter ele num colcós e fazer ele trabalhar junto com outras pessoas. Então, e aí o Stalin escreve sobre isso, né? E me lembrou isso, porque a coletivização do campo é um problemaço em todos esses países. É persuasivo.
Quem apoia ativamente Quem apoia ativamente as cooperativas? A imensa maioria dos camponeses pobres e camponeses médios da camada inferior, o que totaliza mais de 70% da população rural. Na União Soviética era a mesma coisa. A maioria dos restantes camponeses deposita também suas esperanças no futuro das cooperativas. Os que estão realmente descontentes são em número ínfimo. Muita gente não analisou essa situação, não estudou em todos os seus aspectos os êxitos e as deficiências das cooperativas, nem tampouco as causas que originaram tais deficiências, e tomou a parte ou apenas um dos aspectos pelo todo. Eis a razão porque certas pessoas têm provocado um tufão em miniatura, pretendendo que as cooperativas não oferecem vantagens. Então, o que eu quis dizer? Na União Soviética também a maior parte dos camponeses apoiava as cooperativas, tá? O que não quer dizer que não teve problemas. Quanto tempo será ainda necessário para consolidar as cooperativas e, por fim, há atordoadas que dizem que essas não oferecem vantagens? A julgar pela experiência do desenvolvimento de muitas cooperativas, isto levará provavelmente 5 anos ou pouco mais, atendo ao fato de que a maior parte das nossas cooperativas existe há pouco mais de um ano. Não seria razoável esperar mais delas em tão breve lapso de tempo. Quanto a mim, seria muito bom se conseguíssemos estabelecer as cooperativas durante o primeiro plano quinquenal e consolidá-las no decurso do segundo. Deu uma pancada de problemas depois disso, tá? Mas não é o tema da live de hoje. As nossas cooperativas consolidam-se progressivamente. Determinadas contradições aguardam ainda solução nesse domínio, tais como as existentes entre o Estado e as cooperativas, as existentes no seio das cooperativas e as que existem entre as diferentes cooperativas. Para resolvermos essas contradições, devemos ter sempre presentes os problemas da produção e da distribuição. Vejamos o problema da produção. Por um lado, a economia da cooperativa deve subordinar-se aos planos econômicos unificados do Estado, mas, ao mesmo tempo, deve conservar certa flexibilidade e independência da ação, sem que isso prejudique os planos unificados do Estado, a sua política ou as suas leis e decretos. Por outro lado, cada família que adira a uma cooperativa pode estabelecer seu próprio plano de produção de parcela de terra reservada a uso privado e os planos de outras atividades de exploração individual, desde que se subordine ao plano geral da cooperativa ou da equipe de produção que faça parte. Relativamente ao problema da distribuição, devemos ter em conta tanto interesses estatais e coletivos como interesses individuais. É necessário estabelecer uma correlação adequada entre os impostos estatais, o fundo de acumulação das cooperativas e os rendimentos pessoais dos camponeses e dedicar uma constante atenção aos reajustamentos indispensáveis para resolver contradições à medida que estas forem aparecendo. A acumulação é necessária tanto para o Estado como para as cooperativas, mas de uma maneira nenhuma deve ser excessiva. Nós devemos fazer todo o possível para que os camponeses, nos anos de colheita normal, aumentem de ano para ano os rendimentos pessoais, com base no crescimento da produção. Muitos dizem que camponeses levam uma vida dura. Será isso verdade? Por um lado é. Com efeito, a China foi submetida durante mais de um século ao jugo da exploração dos imperialistas e dos seus agentes que a transformaram em um país muito pobre, com baixo nível de vida, não só para os camponeses, mas também para os operários intelectuais. Precisaremos de muitas décadas de exaustivos esforços para melhorar progressivamente o nível de vida de todo o nosso povo. Nesse sentido, vida dura é o justo qualificativo. Mas visto de outro ângulo, não é. Referimos-nos à alegação de que nos 7 anos transcorridos após a libertação apenas melhorou a vida dos operários e não a dos camponeses. Na realidade, salvo raras exceções, tanto a vida dos operários como a dos camponeses melhorou em certa medida. Após a libertação, os camponeses desembaraçaram-se da exploração dos senhores de terra e sua produção tem aumentado a cada ano. Tomemos como exemplo o caso dos cereais, em 49. A produção de todo o país mal ultrapassou 105 milhões de toneladas, enquanto em 56 foi superior a 180 milhões, o que representa um aumento de cerca de 75 milhões de toneladas. O imposto agrícola recebido anualmente pelo Estado eleva-se somente a 1/15 de milhões de toneladas, o que não pode ser considerado pesado. A quantidade de cereais que o Estado compra todos os anos dos camponeses ao preço normal mal ultrapassa 25 milhões de toneladas. A quantidade global de cereais atribuída a esses dois últimos capítulos acho que eleva-se, né? Tá separado. Eleva-se, assim, a uns 40 milhões de toneladas. No entanto, mais de metade dessa quantidade de cereais é vendida nas aldeias e nas vilas situadas nas imediações daquelas. É, pois, evidente que não se pode dizer que a vida dos camponeses não melhorou. Nós contamos estabilizar, no decurso dos próximos anos, a quantidade global de cereais que recebida dos camponeses a título de imposto e mediante compra feita pelo Estado, em um nível de mais de 40 milhões de toneladas por ano.
Isso auxiliará o desenvolvimento da agricultura e a consolidação das cooperativas. Permitirá que as poucas famílias de camponeses e quem ainda faltam cereais não voltem a sofrer essa falta. Permitirá que todas as famílias camponesas, exceto algumas explorações agrícolas especializadas em culturas industriais, tenham excedentes de cereais ou pelo menos disponham de grãos em quantidades suficientes para satisfazer suas necessidades. Permitirá o desaparecimento dos camponeses pobres nas zonas rurais e fará com que todos os camponeses atinjam ou ultrapassem o nível de vida dos camponeses médios. Não é justo fazer uma comparação superficial dos rendimentos médios anuais de um camponês com os de um operário e deduzir que uns são muito mais baixos e outros excessivamente altos. A produtividade do trabalho dos operários é muito maior do que dos camponeses, enquanto que o custo de vida desses é muito inferior aos dos operários urbanos. Consequentemente, não se pode dizer que os operários desfrutam de privilégios especiais por parte do Estado. No entanto, não há dúvida que uma pequena parte dos operários e alguns trabalhadores do Estado recebe salários pouco elevados demais. Os camponeses têm, por isso, razão em estar descontentes com tal situação. Daí que se afigura necessário efetuar um reajuste adequado, de acordo com as circunstâncias concretas. Para começar a ler mal, que livro você sugere? 5 teses. Acho bom, 5 teses filosóficas. Eu acho a primeira tese bem acessível. Se você quiser ler o livro vermelho também, é o livro que todo mundo recomenda, né? É o livro que todo mundo... lia, inclusive, na época. Era o livro mais acessível de... Na verdade, pra quem não sabe, o livro vermelho chama Citações do Presidente Mao Zedong. Então é um livro de citações. É o mais completo. Talvez o livro vermelho seja melhor. É um cu achar a tradução? Tem no Marxist, né? Aqui nesse site que eu tô usando tem. O que seria a reeducação? Botar o cara em escola pra aprender marxismo e história da China e botar ele pra trabalhar. Isso é reeducação. E aconteceu pra caralho. E funcionou pra caralho também. Exclamação texto. O site é o marxists.org. Peraí, deixa eu voltar. Eu voltei tão rápido que não veio a animação. Deixa eu mostrar pra vocês. Esse site é site de nerdola de marxismo, tá, gente? É site de nerdola de marxismo. E eu vou falar uma coisa pra vocês. Se o seu site não tem essa estética, você nem fala comigo. Nem me dirija a palavra se esse site... Se o seu site não tem essa estética. Se é com essa estética, é confiável, tá? Quanto mais feio, melhor. E digo mais. O em português é o único que não tem o Trotsky nas imagens. É pra rodar mais liso, é. Mas é isso, gente. O próximo capítulo vai demorar muito pra ler. Essa foi a leitura. O texto não acabou de passar da metade, ele é longo, né? Mas o Mal tá entrando muito nos meandros da própria experiência chinesa. Eu acho que o primeiro capítulo é o capítulo mais interessante pra gente, né? Falando sobre contradições antagônicas e não antagônicas. Eu queria trazer esse texto porque eu acho ele pertinente. Agora, eu preciso agradecer os subs, que falta de educação minha. Arclight Venus, Thomas Reusser, Dudu, Opichinini, Henrik S. Kartz, Lucas Lucão, Okio, Barticodorna, House, Ismael SSH, Leo Cake of Potato, Milese 7, 0333 AM, Valchica, Silver Lotus, Lina, muito obrigado, Lina. José do Picolé, Yuk WW, Camurcitos, Alci Joga e Carol Brazada. Desculpa não agradecer o resto, gente, que não aparece aqui na lista pra mim. Deixa eu ver o Pix. E eu vi que teve gente que deu bastante presente. Obrigado pelos presentes, gente, de verdade. Anônimo, obrigado pelo 7,25. Rodrigo Meyer, obrigado pelo 100 limpo. Muito obrigado. Para você dividir uma breja com os moderadores, eu vou alocar esses 100 reais para dividir uma breja com os moderadores. Se eu me encontrar com os moderadores e moderadoras, eu vou pagar uma rodada de cerveja com a grana que você me deu. Zesk, obrigado pelos 10 reais. Fox Boss, obrigado pelos 5 reais. Então é isso, gente.
Hoje foi o dia do sol vermelho no céu, né? Amanhã nós temos Inteligência Limitada. Eu e o Gustavo Gaiofato vamos para o podcast Inteligência Limitada às 7 da noite. E quinta-feira eu acho que eu não vou entrar porque é o meu aniversário. Então eu vou fazer outra coisa, né? Mas é isso, acompanhem, né? Me desejem sorte, eu vou precisar. Eu vou logo depois do Brasil Paralelo, que lembrando pra vocês, foi a produtora que me ameaçou de processo, né? Mandou uma notificação extrajudicial pra minha casa. E é isso, né? Tô vendo aqui, Hyde. Vamos pra Júlia. Então é isso, gente. Um beijo pra vocês. Leiam teoria, fiquem bem. E é isso.